está na terceira. Então, vamos lá. Começando aqui. Nas 2 primeiras semanas, a gente falou sobre visão, né? A primeira semana a gente falou sobre visão. Semana passada a gente falou sobre a visão. E hoje eu quero falar com vocês sobre os visionários. É o tema da nossa ministração de hoje, do nosso G12 hoje, os visionários. Mas antes de entrar nesse ponto de os visionários, recapitulando sobre o que a gente falou sobre a visão, qual é a visão, qual é a maior visão que um homem de Deus pode ter? Isso eu falei na nossa primeira semana. Qual a maior visão que um homem de Deus pode ter? Quem pode responder aí? Pega as anotações aí, pode pescar. Só não vale Walter, que Walter anota, né? É ver o Senhor. A maior visão que um homem de Deus pode ter não é ver qualquer coisa física ou natural, é ver Deus. E todos os homens que receberam uma missão, eles conseguiram, primeiramente, ter um encontro com o Senhor. Eu falei sobre a importância do encontro. Moisés pediu para ver a Deus. Isaías teve uma visão do Senhor, porque quando alguém tem uma visão, não de coisas, não de sonhos materiais, mas de algo que não é desta terra, mas que é algo do mundo espiritual, que é o próprio Deus, que são as coisas de Deus, essa visão nos marca, essa visão nos impacta, né? Traz um impacto muito grande sobre nossas vidas, porque a maior visão é essa. E a gente aprendeu também na semana passada que se a gente está caminhando rumo a um destino, se a gente tem um propósito, se a gente tem uma missão específica, é necessário a gente ter uma visão. E a gente construiu aqui, cada um pôde colocar aí uma visão para a sua célula até o final do ano, né? A gente estipulou aí um número de discípulos que viesse a gente estar captando, né? Trazendo para a nossa célula. Porque toda célula precisa ter uma visão. Todo líder precisa ter uma visão muito clara. Por quê? Aí eu exemplifiquei falando sobre a visão, os valores e a missão de uma empresa. Tem que ficar clara. Para que cada discípulo que venha chegar na célula, ou cada discípulo que está participando da célula, saibam qual é o propósito daquela célula, qual é o alvo daquela célula. Não é se encontrar semanalmente. Não é somente resenhar, não é somente ter uma amizade, não é somente ter parceiros ali, mas é a gente ter uma visão clara daquilo que o Senhor tem para fazer através de nossas vidas. Quando a gente não tem uma visão clara, nós, com certeza, vamos nos perder no meio do caminho, a gente vai sair do propósito, a gente vai acabar não cumprindo o nosso propósito central. E esse é um dos motivos porque muitas células elas não têm conseguido cumprir a sua missão e o seu propósito. Porque não tem uma missão, não tem uma visão. E o que é que acontece? Quem não tem visão, a gente considera que é o quê? Pessoa que não consegue enxergar é o quê? Cego. E o cara, quando está cego, o que é que ele faz para poder andar, para poder caminhar? Primeiro que ele não sabe para onde está indo. Não sabe para onde está indo. O cego, ele nunca anda sozinho. Ou ele está com a muleta, com a bengala, ou ele está com alguém. Porque ele não consegue chegar ao destino dele sozinho, ele precisa sempre de ajuda. E muitos discípulos que não têm uma visão, ele sempre vai colocar desculpas. Porque quando ele não consegue enxergar alguma coisa, e a sensação de não estar enxergando algo, causa um incômodo na gente. Né? E quando a gente começa a caminhar titubeando, né, tropeçando, caindo, sem enxergar o que está acontecendo, acaba desmotivando. Porque você está até caminhando, mas você não está vendo nada. Você não sabe para onde é que você está indo.
Mas quando uma visão de Deus é revelada a um líder, uma célula, fica claro. E se torna mais leve quando essa visão não é somente do líder. Essa visão é da célula. Então, o seu papel como líder é clarear essa visão que Deus vai te entregar e que Deus já te entregou para seus discípulos. Para que até os discípulos mais novos entendam o propósito daquela célula. E você não deve se desmotivar ou se entristecer se alguns discípulos passaram pela sua célula e eles saíram da sua célula. E eu já perdi discípulos. Algumas pessoas já passaram pela minha célula, minha geração, meu G12, porque literalmente não conseguiram captar ou acompanhar a visão de Deus para a nossa geração ou para a minha célula naquele tempo. E quando alguém não consegue enxergar a visão de Deus, esta pessoa, ela não consegue fazer parte daquilo. Enquanto a visão não for clara para aquele discípulo, ou enquanto ele rejeitar a visão daquela célula, por falta de vontade, por achar que a visão não está condizente com aquilo que está no coração dele, por ele achar que aquela visão ele não vai ter tempo para poder executar, que não era o que ele estava esperando, que aquilo não estava no coração dele. Quando a visão choca com o coração do discípulo, ele não vai resistir, ele não fica. Ele sai, ele vai até para uma outra célula, ele se desvia, ou ele vai para outra igreja, porque a visão para ele ou não ficou clara, ou ele não quer aceitar aquela visão. E quando é que acontece divisão na célula? O que significa divisão? Duas visões. Visão, duas. Então, quando o discípulo não se submete à visão da célula e à visão do líder, isso pode ser usado também no contexto da igreja. Quando o membro não está debaixo da visão do seu pastor, o que é que ele vai causar no meio do rebanho? Uma divisão. Aí vem, eu não concordo, não acho certo, para mim não é assim, não gostei. Por quê? Porque ele está falando da visão dele, do que ele entende. Só que o segredo do sucesso de uma visão, primeiro ponto, é o quão clara ela é, mas segundo, o quão clara fica para as pessoas que participam daquela visão. Porque a visão pode ser clara para você, beleza, mas não é suficiente. A visão tem que ser clara para a sua célula. É como uma corporação. A visão está clara para o fundador, para o céu ali, para o presidente, para o dono. Está clara para ele onde ele quer chegar. Só que se o cara de lá de baixo, até o próprio cara da limpeza, vou dizer assim, está trabalhando lá na linha de frente mesmo, o cara que está lá no último estágio da empresa, se a visão não for clara para ele, ele está comprometendo toda a visão que foi entregue ao criador ou ao dono da empresa ali. Então, o que é uma geração ou uma célula de sucesso? É uma geração ou uma célula que entende, que tem clara a visão de Deus na vida dela. E aqui é o primeiro ponto que eu quero abordar com você para a gente poder entrar na meditação de hoje. Você, como líder, tem uma visão clara de onde você quer chegar? Isso pode ser trazido também para a sua vida, tá? Eu estou falando aqui no contexto celular, mas na sua vida. Na sua vida, eu posso pontuar aqui, se a sua visão for clara de onde você quer chegar, do que você quer ter, para onde você está indo, você vai conseguir discernir que tudo que está à sua volta vai cooperar para te impulsionar até o seu destino. Agora, se eu não sei para onde eu estou indo, o que eu quero e qual é o meu objetivo, eu vou achar que as pessoas estão atrapalhando, que a estação não está boa, que o tempo não está bom, que a política não está boa, que o Brasil não está indo desse jeito, que o governo é assim, que o governo é assado, que a gente bota a culpa em tudo, mas, na verdade, é falta de visão. Então, trazendo para a sua célula, os seus discípulos precisam entender qual é a visão da sua célula. E é seu papel, o papel do líder, é papel do líder, clarear essa visão. E qual é a visão mais importante que existe? A principal visão
a gente falou aqui, é ver o Senhor. É ver Deus. Seus discípulos vê Deus na sua célula. Seus discípulos têm uma experiência com Deus semanalmente. Seus discípulos sabem que o propósito daquela célula é ganhar pessoas, é alcançar pessoas. Isso tem que ficar muito claro. Mas hoje, falando sobre os visionários, quem aqui se considera um visionário? Eu acredito que todos vocês são. Todos vocês são, eu acredito nisso. Mas quem pode afirmar que assim, rapaz, eu me considero um visionário? Mateus, por que você se considera um visionário? Shalom, galera. Shalom, família. Eu me considero um visionário desde pois, com as minhas atitudes de fé mesmo, sabe? Eu até já disse aqui algumas vezes para a galera que está iniciando, na minha célula antes, já cheguei a fazer célula sozinho, sem ninguém. Tá tudo certo para todo mundo vir e não tem ninguém para fazer, ninguém para ser ministrado. Eu peguei uns papéis, escrevi os nomes de todos que eu queria ganhar, que eu quis alcançar ali e botei no sofá daqui de casa. Um dos pontos. Segundo ponto desse sofá, vou terminar outro. O meu sofá eu comprei já avisando os meus 12 sentado nele, né? Para quem conhece, meu sofá é grande assim, é em L. Eu já comprei visualizando isso. E para concluir esse ato de fé, eu coloquei os nomes, né, no sofá e orei. Saí ungindo cada um, visualizando cada um, porque eu tenho isso, eu gosto de orar já visualizando, né, aquilo que eu estou orando. E eu ungi cada um dos nomes que estavam ali. E graças a Deus, a partir daquele dia ali, nunca mais eu tive uma célula vazia. Amém. Nunca mais. A célula Amém. transformou, né? Agora eu trabalho mais geração e tudo mais. Então, Glória me a Deus. considero alguém visionário. Amém. Quem aqui quer compartilhar uma experiência assim de vida? Alguma coisa que aconteceu na sua vida que levou você a se considerar uma pessoa visionária? Algo que você visualizou e aconteceu. Shalom, bom dia. Bom dia. Na verdade, eu tive uma experiência, né, para mim, na verdade, aqui dentro hoje, na verdade, da casa que eu retornei, né, depois de um tempo, foi onde eu morei desde pequeno, e eu sempre ouvia, né, o relacionamento de meu pai e minha mãe sempre foi destrutivo. Meu pai sempre falou para mim que eu não iria chegar muito longe, eu ia ser igual a minha mãe, uma mera faxineira, né? Só que aquela atribuição que ele fez para mim me tornou um cara, na verdade, um pouco mais determinado para algumas questões. E não só eu fiz aquilo que ele disse que eu não iria fazer, como eu fui muito além, né? Eu tive a capacidade de, não só de me formar naquilo que ele disse que eu não poderia fazer, consegui me formar em psicologia, eu consegui fazer a abertura da minha própria empresa, e hoje eu estou aqui mais uma vez participando da Capacitação Cristina, já prestes a me formar, com família já estruturada, tudo formado, e levando algo que eu sempre abracei na minha vida. Eu trabalhei com o que tinha para alcançar o que eu desejava. Por mais que eu tivesse pouco, mas eu trabalhei com aquilo que eu tinha para poder alcançar, de fato, os meus objetivos. Então, sempre pensei à frente. Eu nunca olhei, na verdade, o meu hoje. Eu sempre olhei o amanhã. Porque essa é uma visão de Deus, então eu sempre puxei isso para a minha vida. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Quem são os visionários, gente? Sintetizando aqui, sendo objetivo, quem são os visionários? São aqueles que enxergam, ou melhor, aqueles que enxergam o que ninguém consegue ver. Os visionários são aqueles que enxergam o que ninguém consegue ver. E a pergunta para você é: o que é que você consegue ver hoje? Eu vou estar sempre linkando, porque eu não quero fechar somente na célula, na parte espiritual, mas na sua vida também. O que é que você consegue ver hoje?
Que líder você consegue enxergar daqui a alguns anos? Que homem você se tornou daqui a 5 anos? Porque o visionário é aquele que tem uma imagem clara, não do seu presente, mas do seu futuro. E não somente, escuta isso, não somente ter uma visão clara do meu futuro, mas ter uma certeza de que aquilo que eu estou enxergando vai acontecer na minha vida. Uma vez eu vi algo muito forte, me marcou muito. Sabe o que foi que uma frase que me ministrou muito falou assim: Deus nunca vai permitir fazer com que você veja algo que ele não tem interesse de te dar. Tudo o que Deus permite você ver é porque ele quer te entregar. Então não ache que muitas das coisas que você consegue visualizar com os olhos da fé é coisa da sua cabeça, é sonho de criança, são coisas fúteis, são coisas impossíveis agora, porque tudo que Deus permite você ver é aquilo que ele quer te entregar. E Deus convida a minha e a sua vida nesse tempo para que a gente possa se tornar um visionário. Alguém que tem uma visão clara da sua vida, mas não somente isso. Porque ser visionários de propósitos e de sonhos nossos é fácil. Mas você sabe qual é o convite de Deus para mim e para você? É ser um visionário de pessoas. O mundo hoje carece. O mundo hoje carece de líderes, de homens que tenham não somente uma visão definida, uma visão clara, mas que consigam enxergar esta visão na vida de outras pessoas. O mundo hoje precisa de homens visionários, de mulheres visionárias. Porque se eu não consigo ter uma visão da minha vida, se eu não consigo visualizar aonde eu quero chegar, dificilmente como líder eu vou conseguir enxergar a visão que Deus tem para as pessoas que ele quer me entregar. E ser líder é isso. Não é ter uma visão centralizadora do seu futuro, mas é enxergar o seu futuro, mas enxergar o futuro também dos seus discípulos. Cada pessoa que Deus te entregar é uma oportunidade que você tem de ajudar essas pessoas. Porque é isso que o visionário faz. É isso que o visionário ele tem como algo forte. Porque se eu tenho uma visão e eu conseguir detectar qual é a visão da minha vida, agora fica fácil eu ajudar outras pessoas a também enxergar qual é a visão de Deus para a vida dela. Agora, quando um líder não tem visão, é como um cego guiando outro cego. Que não sabe para onde ir, que não sabe o que fazer. E Deus quer te entregar uma visão clara. Não somente da sua vida, mas ele quer usar você. Ele quer usar você para que você possa, através da sua visão, levar outras pessoas a enxergarem, levar outras pessoas a visualizarem. Começamos na semana passada a falar sobre a visão da célula. Hoje, o visionário precisa ter definido a visão dos seus discípulos. Você precisa olhar para seus discípulos e não enxergar os defeitos que ele tem. Sim, você tem que ver os defeitos. E os defeitos são para serem lapidados. São para serem ajustados.
Mas antes de enxergar um defeito na vida de alguém, de um discípulo, de um parente, de um amigo, tente enxergar como Deus enxerga a vida dele. Tente enxergar o que Deus tem para fazer através da vida dele. Ainda que você esteja vendo tudo ao contrário, é papel do visionário enxergar o destino daquele discípulo. Esse é o papel do líder visionário. Enquanto nós potencializamos o que não está bom, o que está bom pode ser perdido. Porque quem é visionário de verdade alimenta visão, alimenta destino, alimenta propósito, não defeitos. É por isso que o líder ele precisa ser um treinador. Quem pode ler aí o livro na página 21? Lê aí, Rei, a página 21, esse início aí. Primeiro tópico. Visionários. A visão é fundamental para aqueles que desejam ser bem-sucedidos em qualquer área da sociedade, no esporte, na empresa, nos meios de comunicação e etc. Ao longo da história, os visionários sempre se destacam por alcançáveis metas e com outros que apreciavam possível recordes mundiais. Profunda mudança social e desenvolvimento de diferentes tecnologias, como computadores e smartphones. Pode ler o outro. Entre os grandes visionários na história, encontramos grandes personagens como Walt Disney, Steve Jobs, Martin Luther King e Nelson Mandela. Todos eles compartilharam algumas características comuns no caso. Ou seja, pode parar aí, beleza. Todos os homens que fizeram história nesta terra foram homens que conseguiram enxergar o que ninguém conseguiu ver. E essa deve ser a minha e a sua missão. Porque você acredita comigo que Jesus, ele foi um visionário? Quem acha que Jesus foi um visionário? Vamos lá, Lucas. Por que você acha que Jesus foi visionário? Porque ele nunca colocava os pensamentos dele no agora, né? Ele sempre estava à frente. Ele sempre queria alcançar outras cidades, ele sempre enxergava a multidão, independente se ele começava com um ministério ali pequeno. Então, ele sempre estava à frente, né, da visão ali daquela época. Perfeito. Bruno, por que você acha que Jesus era um visionário? Qual característica de Jesus você definiu? Você fala assim, rapaz, Jesus é visionário por causa disso. Rapaz, eu acho que é a persistência, porque o processo ele não foi fácil, ele foi doloroso, mas ele sabia que era por um propósito maior. Então, acho que seria a persistência. Perfeito. Persistência. Lucas falou que Jesus conseguiu ver o destino para onde ele estava indo. Perfeito. Essa foi a visão que a gente compartilhou na semana passada. Mas, trazendo para o contexto que eu quero trazer hoje, que é a visão através das pessoas, para mim, a maior manifestação de Jesus como visionário foi com a sua equipe. Por quê? Porque Jesus não chamou os melhores daquela época. Jesus não chamou os mais capacitados daquela época. Jesus não saiu escolhendo os que tinham mais conhecimento daquela época. Jesus não chamou os homens que tinham mais habilidades daquela época. Jesus chamou os discípulos que, naquela condição do chamado, não tinham preparação, não tinham capacidade, porque é isso que o visionário faz. O visionário consegue enxergar o que ninguém consegue ver. Então, quando Jesus se encontrou com Pedro, o que foi que Jesus viu? Alguém explosivo. Alguém que não falava, não pensava para falar.
Alguém que se irava fácil. Mas só que Jesus não viu aquele Pedro. Jesus viu quem primeiro? Jesus viu Simão. Escuta isso. Jesus viu Simão. Mas o ser visionário de Jesus enxergou Pedro. Nós enxergamos Saulo. Mas a visão de Deus enxergou Paulo. Jesus enxergou um João que era explosivo, que parecia não ter amor, mas só que Jesus conseguiu visualizar um João cheio de amor. Porque o visionário, ele enxerga o que ninguém consegue ver. Por isso esses homens tiveram sucesso. Por isso o Walt Disney teve sucesso. Steve Jobs, Martin Luther King. Agora, quais foram as características desses homens que fizeram história, que se tornaram visionários? Quais são as características em comum? Primeira, viram, foi o que eu compartilhei com você, o que ninguém mais podia ver na sua época. Segunda, trabalharam incansavelmente para ver realizada a visão que tinha. Não é suficiente somente ter uma visão. Eu preciso trabalhar para que a visão se torne uma realidade. Eu preciso fazer acontecer. Ninguém aqui tem a síndrome de Gabriel Pensador. Você não pode ficar pensando, você não pode ficar idealizando, você não pode ficar sonhando. Sonhar é bom e é de graça. Só que o que Deus quer de mim, de você, é que a gente se torne realizadores de sonhos. Sonho que às vezes não vai ser nosso, mas vai ser de outras pessoas. Serão de outras pessoas. E a maior satisfação que você vai ter nessa vida é quando você ajudar pessoas a realizar os seus sonhos. Vamos falar de Walt Disney. Quantos sonhos o Walt Disney consegue, depois de morto, consegue fazer pessoas sonharem ainda? Steve Jobs, não tem como ser esquecido. O cara morreu, mas não tem como ser esquecido. Se eu pegar no meu celular, posso lembrar dele. Jesus, até hoje, a visão continua latente, continua forte. Perceba que o visionário secular, ele pode criar alguma coisa. Ele pode fazer alguma coisa para alguém ou deixar algum legado, mas é muito mais do que isso. É facilitar a vida de alguém. É trazer sentido, trazer propósito, trazer realização. E tudo tem a ver com pessoas. Se você tem uma visão que só te beneficia, essa visão não é de Deus para a sua vida. Porque a visão de Deus sempre vai abençoar outras pessoas. Se o seu sonho, se aquilo que você consegue visualizar só traz satisfação para você, esse sonho não é um sonho de Deus para a sua vida. O sonho de Deus para você, a visão de Deus para você envolve pessoas. A mesma coisa é a missão. É por isso que muita gente não quer cumprir a sua missão, o seu propósito de vida. Porque querem algo que te beneficie. Se a visão te beneficiar, glória a Deus por isso. Mas ir para o Egito como Moisés não tinha prazer nenhum. Não tinha benefício nenhum.
A gente estava estudando sobre Jeremias, cumprindo a vontade do Senhor. Em que aquilo beneficiava Jeremias? A ser preso? A ser chicoteado? A ser difamado? E o terceiro ponto é a característica de um visionário: transformarão para sempre a área em que trabalharem. Esse precisa ser eu e você. Nós precisamos ser esse líder que transforme não a igreja, que transforme não o meio em que você está, mas que transforme as pessoas que estão à sua volta. Porque o visionário, ele é um facilitador. No campo da liderança, não é diferente. Quem se destaca e deixa uma marca nos outros são os que têm uma visão clara. São os que têm uma visão clara. Um líder sem visão pode ser comparado a uma visão sem um plano de voo. Ele até decola, mas sabe lá Deus onde ele vai pousar, porque ele não tem um plano de voo. Gente, e se nem um avião que tem combustível, que tem toda a preparação para ficar lá em cima, consegue ficar lá em cima o tempo todo, por que é que você acha que você tem que ter sucesso sempre? Você tem que acertar sempre? Que você tem que estar lá em cima sempre? Entenda que o que vai fazer com que você chegue ao seu destino é se você tem uma visão clara do seu destino. Só que é interessante essa parte do avião, é que o piloto, ele pode até saber para onde está indo, mas ele não sabe como ele vai. Só quem sabe como o avião vai é a torre de comando. Por onde ele tem que ir. E assim também é a minha e a sua vida. Deus vai nos entregar o destino, a visão que ele tem para nós. Mas se a gente não tiver conectado à torre de comando, a gente vai se perder. E a torre de comando vai dizer para você: pare um pouquinho, vire à sua direita, não vá por aí, que esse caminho é estreito, não tem decisão, vai comprometer a sua visão. Abaixa um pouquinho, calma, essa estação, essa fase vai passar, você vai decolar mais um pouquinho. A torre de comando vai me guiando, eu tenho uma visão, eu tenho o meu destino é os Estados Unidos, eu vou sair daqui, eu sei quantas horas eu vou fazer, mas no meio do percurso, ou melhor, o percurso, quem dita é a torre de comando, é Deus. E o que é que a gente mais vê hoje? São líderes que querem voar sozinho. São líderes que não querem ter uma torre de comando. Quem é a torre de comando? Não querem ser liderados. São pessoas que não querem estar debaixo de uma missão, de uma visão. Gente, se o avião decolar, vocês já viram vários casos, se o avião decolar e perder contato com a torre de comando, a queda é certa. Como o apóstolo diz, todo rebelde tem uma queda. Mas Deus vai nos dar graça para que dentro desse avião que é a sua vida, você possa conduzir muitas pessoas a um destino. Você possa estar conectado à sua torre de comando e você possa ser direcionado por Deus. Você possa ser guiado por Deus. Um líder sem visão pode ser comparado a um avião sem um plano de voo. Apesar de tudo, pode cumprir seu propósito porque não tem um destino claro. Não pode cumprir seu propósito porque não tem um destino claro. Existem muitos líderes com um desejo genuíno para servir o Senhor, mas ele não consegue desenvolver-se ministerialmente apenas por falta de visão. Não adianta, gente. Eu amo servir. Eu amo fazer célula. Tá bom. Eu amo pregar. Ok, bênção. Amo cantar, amo orar. Seu ministério pode ser o que for, mas se você não tiver uma missão ou uma visão desse ministério, da onde Deus quer te levar,
do que Deus tem para fazer na sua vida dentro daquele lugar, através desse dom que ele te entregou. Se você não tiver uma visão, pode ser inútil o que você esteja fazendo. Por isso você tem que clamar a Deus e pedir que ele possa desembaçar a sua vista, que ele possa te revelar o propósito. E agora, para falar um pouquinho sobre o que é visão, eu queria que o Ronil compartilhasse aí, dentro daquilo que você leu aí e entende, o que é visão. Eu, né? Danilo, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Jogue duro. Bom, o que é a visão? A visão é a ideia de Deus revelada à mente do homem para que execute. Deus é o maior visionário que existe. Toda criatura foi produzida da sua visão e o homem foi criado com o mesmo propósito. Em Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A semelhança fala do interior. Bom, Deus reproduz o seu caráter no homem, dando-lhe habilidade de sonhar e ter a visão. Bom, Deus tem a visão e ele, como nosso Pai, ele também compartilha isso com nós. Ele quer que a gente também tenha a nossa visão. Na verdade, todos nós temos a visão e um propósito aqui na Terra, né? E ele é o arquiteto. Ele dá a visão, mas se a gente, como é que fala? Se a gente continuar num caminho correto, vai ser da forma que ele desejou. Então, ele é o arquiteto, e se a gente quiser, tipo assim, modificar alguma coisa, não seguir da forma que ele deseja, é capaz daquilo ali tudo dar errado. É capaz da gente sair do caminho e fazer uma merda, né? Então, por isso que a gente tem que sempre estar alinhado com a vontade dele e sempre estar buscando a forma correta que deve ser feita. E, bom, a visão é essencial para quem deseja ter o sucesso em qualquer esfera da sociedade, esporte, negócio, mídia e fora outros. As pessoas que têm uma visão mais conhecida como visionários sempre foram conhecidas por atingir objetivos que pareciam impossíveis para os outros. Um exemplo, Jesus Cristo. Quem se sacrificaria para salvar outras vidas naquela época, que não tinha amor e nem sabia a verdade. No campo da liderança não é diferente. Aquele que se destaca deixa marcas nos outros. São aqueles que têm uma visão clara. A visão correta é uma ideia de Deus que só é revelada através do Espírito Santo. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, se a gente não estiver buscando o Espírito Santo, a visão é capaz de apagar em nosso coração. Por isso que devemos sempre estar buscando o Espírito Santo e estar matando nossa carne e sempre alimentando nosso espírito. A visão requer ação, não é para que possamos simplesmente contemplar, mas para que a gente se movimente e trabalhe arduamente nele. Então, sempre que eu entendi aqui é que a gente sempre tem que estar em movimento, porque se a gente estiver parado, a gente não vai para lugar nenhum. E através do nosso movimento, através do nosso trabalhar, que a gente vai encontrar as pessoas corretas que vai nos ajudar a realizar aquilo que o Senhor quer sobre nossas vidas. Como eu já vi várias vezes, que Deus nunca chama aqueles que estão parados, mas sempre que estão em movimento. Poderíamos também dizer que ter visão consiste em ter uma imagem clara do que Deus quer que façamos, equivalente a ter os planos de uma construção, um modelo claro e detalhado que temos que reproduzir fielmente, lembrando sempre que o Senhor sempre é o arquiteto. E eu fui mais a fundo, entrei no site do G12 e fui lá procurar um pouco sobre a visão deles. A visão do governo dos 12 é o modelo que Jesus nos deixou para que possamos cumprir a grande comissão,
temos pedido ao longo dos anos alcançar milhares para o Senhor, formá-los como verdadeiros discípulos. Conclusão: a visão consiste em ter uma imagem clara daquilo que Deus quer que façamos. Ele revela nos propósitos que tem para nossas vidas. Só através da fé podemos entrar no plano espiritual para ver o que o Senhor pré-estabeleceu para cada um de nós. Depois devemos trazer essa visão ao plano natural, mas só obteremos sucesso com o auxílio do Espírito Santo. A gente tem uma visão, cada um de nós aqui tem uma visão. E lá no mundo tem muitas pessoas que não têm uma visão. Então naquele modo, deixa a vida nos levar. Como a gente tem uma visão e a gente sabe que essa visão é para Deus, cabe a nós compartilhar isso para essas pessoas que ainda não conhecem a visão e nem conhecem a Jesus. Só isso. Amém, Roninho. Amém. Tremendo a parte que a gente precisa entender que a visão, quem nos revela? Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela a visão. E depois que eu tenho esta visão, eu preciso ter um plano de ação. São esses dois aspectos que ele pontuou aí muito bem. Que quando Deus nos entrega, né, que o Espírito Santo nos revela esta visão, a visão requer ação. A visão requer ação. Não adianta. Enquanto a visão não tem uma ação, vai ser um sonho. Um sonho. Mas show de bola, Andy. Obrigado. Pedir que Rei aí compartilhe com a gente como receber a visão. Já recebi, já entendi que o Espírito Santo revela. Depois que o Espírito Santo se revela, eu preciso entrar em ação. Mas como é que eu faço para receber essa visão? Nossa, bom dia, Shalom, pessoal. Para receber a visão, a gente 4 pontos especiais, né? Eu estava estudando ainda um pouquinho sobre isso. É interessante que o primeiro ponto linka com o que você acabou de dizer, é ter a comunhão com o Espírito Santo, né? E a gente pode observar que é necessário a gente ter a comunhão com o Espírito Santo o tempo todo. Um exemplo disso é em Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? Que diz que o Espírito Santo ele se movia sobre a face das águas, que significa que, no original que é o latim, significa chocar, né? Como fala se movia. E chocar retém tempo e determinação. Né, e um exemplo de uma pessoa que teve uma comunhão com o Espírito Santo, assim que ela teve uma visão, é o próprio Paulo, né, porque ele teve tempo com o Espírito Santo, e para eu ter uma comunhão com o Espírito Santo, eu preciso de tempo, sabe? Paulo ele começou a reconhecer quem o Espírito Santo era, porque ele teve uma visão. Então, ele recebeu a visão do Espírito Santo e começou a ter comunhão com o Espírito Santo. Né? Então, é necessário eu ter essa comunhão sempre com o Espírito Santo. O segundo ponto é ter uma visão clara, no caso, né? Uma visão claramente, no caso, visualize claramente. Então, para ter uma visão clara, um exemplo de visão clara, né, é você enxergar aquilo que o Senhor tem para você, é você entender o que o Senhor te chamou para fazer. E Deus, ele usa muito disso, né? Deus é sensacional. Interessante que ele pega Abraão e leva Abraão a ter uma visão clara, para mostrar aqui, ó, Abraão, ó, eu estou te reafirmando a promessa que eu fiz a você. Você vai ser pai de multidão. Talvez ele olhou com 100 anos e falou assim, eu vou ser nada, tenho 100 anos, mas Deus fez questão de reafirmar e mostrar isso. Então, eu e você, a gente precisa visualizar isso de forma clara e objetiva. Oi. Rapidinho, antes de você passar para o 3, é interessante essa parte de visualizar claramente, porque olha como Deus é detalhista. Renato falou de Abraão. Qual a visão maior de Abraão? Vou fazer de você o quê? Pai de multidão. Pai de multidões, ok. Primeira coisa, como é que eu vou ser pai de multidões se eu não tenho filho? Mas a visão é pai de multidões, ok. Só que a gente precisa entender isso, trazendo para o nosso contexto. Não é somente minha visão é ter 12, um exemplo aqui, bem coisa. Minha visão é ter 12, tá bom. Só que Deus disse para Abraão, você vai ser pai de multidões. E foi o que Deus fez para que ficasse claro esta visão. Abraão, saia da sua tenda, olhe para as estrelas do céu, é essa multidão que eu vou te entregar. Abraão, olhe para as areias do mar, é essa multidão. Você entende a clareza? Então, não é somente dizer assim, pô, eu tenho uma visão, velho, pô, eu me vejo um exemplo, vamos falar de uma coisa agora particular, eu me vejo numa casa,
casa imensa, tal, uma aquisição para minha família e tal. Mas, beleza, mas o que você pode visualizar detalhadamente do que você precisa fazer para você chegar nesse destino? A gente, às vezes, peca nessa parte, porque a gente acha que Deus não vai nos mostrar. Deus não vai revelar o processo todo, mas Deus vai sempre sinalizar algumas coisinhas para que fique claro que Ele vai fazer isso acontecer na sua vida. Vai lá, Rei. Falando ainda sobre visualizar de forma clara, eu vou usar o exemplo de Ezequiel, né, no Vale de Ossos Secos. Perfeito. Ele foi ao Vale de Ossos Secos e mostrou bem assim, Ezequiel, o que é que você vê? Aí ele falou um vale de ossos secos. Então Deus ele sempre vai nos mostrar, como o Dan acabou de dizer, para a gente profetizar. Não adianta eu profetizar sobre a vida de um discípulo se eu não tenho uma visão clara. Não adianta eu profetizar sobre a vida de um 144, de um 12, seja lá quem for, de uma pessoa qualquer, e profetizar algo se eu não enxergo aquilo que o Senhor me mostrou. Então, para profetizar, primeiro eu preciso enxergar, ter uma visão clara. Então, foi o que Deus fez. Eu tenho um exemplo comigo mesmo. Às vezes, quando eu estou passando por algum processo, eu sempre vou para a praia. E eu sento e reafirmo quem Deus é. Eu falo assim, rapaz, Deus é imenso. Se o mar é desse tamanho aqui, imagina o tamanho do Senhor. Então, esse problema comparado a isso é nada. Então, eu sempre reafirmo isso através de uma visão clara. A gente precisa ter essa visão clara o tempo todo. O terceiro ponto é, eleva o seu nível de fé, né? E a fé, ela vem através da palavra, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, é interessante a gente estar sempre ouvindo a palavra do Senhor, reafirmando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque a palavra é o nosso guia, é a nossa bússola, né? Se a gente entender isso, a gente consegue caminhar e avançar de forma clara e objetiva, né? E quando eu e você se apegamos à palavra, fica muito mais fácil da gente entender o processo, sabe? Eu sempre digo que a Bíblia é um manual, né? Eu costumo dizer isso para meus discípulos. Se a gente pega o manual e olha lá, é como se você fosse para um deserto e você não tivesse um mapa. Você não vai conseguir sair dali. Ou para um local que você não tem um mapa. Agora, se você tem um mapa, você consegue sair, a mesma coisa. E a Bíblia ela nos mostra, a palavra nos mostra isso, como ter as saídas, né? Então, literalmente, eu preciso entender essa visão também e receber a visão através da palavra, né? De reafirmação, de confirmação daquilo que o Senhor me chamou realmente para fazer. Dentro de elevar o seu nível de fé, está também colocar os nossos olhos em Jesus, né? Reconhecer que Jesus é. Afinal, é autor e consumador de tudo, afinal, foi ele que deu o sacrifício, como o Ronald pontuou. Jesus, ele foi um visionário, como o Danilo também pontuou, ele enxergou em pessoas que eu e você talvez não enxergássemos nada, coisas que as pessoas fizeram, como o próprio Pedro, né? Eu tenho certeza, a gente fica assim, rapaz, como é que Pedro, né? Antes de ser Simão, um analfabeto, um cara que mal sabia ler e escrever, um O com Có vai ser um 12, vai multiplicar, vai chegar a 3.000 pessoas na primeira, vai converter 3.000 pessoas na primeira administração, sabe? E um cara que, talvez aí você até faça, nunca mais cara na minha equipe não, quando ele negou Jesus. Se fosse aí você, se ele te negasse, sabe? Se ele me negasse, eu negasse você, será que você continuaria com esse discípulo ainda? Sabe? Então a gente precisa colocar os nossos olhos em Jesus, entender que não é por mim, não é por você, são pelas vidas. Sabe? Quando a gente coloca os olhos em Jesus, fica muito mais fácil de entender. E o quarto ponto é esperar o milagre sem duvidar, né? Acreditar no milagre. Um exemplo que eu vou usar sobre isso é da mulher do fluxo de sangue. Ela foi até Jesus, ela tocou na aula de Jesus, ela recebeu, mas ela não precisou que ninguém reafirmasse o milagre dela. Ela mesma entendeu, não, eu tenho o meu milagre. Ela não precisou que alguém chegasse para ela e falasse, mulher, você está curada. Ela não precisou disso. Ela esperou o milagre, ela não duvidou, ela acreditou na cura dela. E muitas das vezes eu e você, a gente precisa acreditar na visão, precisa acreditar naquilo que o Senhor te reafirmou através da palavra e precisa acreditar, eu vou ser o guia de excelência. Eu sempre digo isso, quando a gente sai da capacitação, eu falo isso para os meninos direto, falo assim, rapaz, quando você é médico, você faz um juramento, você jura salvar vidas. Quando você é professor, você jura ensinar, passar o conhecimento. Quando você se forma na capacitação, você faz um juramento em ser líder, cuidar de vidas, amar vidas. Por que você não está cumprindo isso? Isso é importante, sabe? Então, essa questão, é que nem quando a gente faz o curso de Primeiro Socorro, né? Se você vê qualquer pessoa passando mal e não dá socorro, é um crime, né? Então, é essa mesma questão. Se você é um líder, o Senhor te chamou para ser um líder, você vê alguém que precisa de ajuda e você não ajuda, é um crime diante do Senhor também.
não vou dizer que é um pecado, sabe? Então a gente precisa esperar, entender o milagre, esperar o milagre sem duvidar. Acreditar na afirmação que o Senhor te passou e através da palavra. Então é isso, Dan, que eu ia trazer um pouquinho sobre como receber a visão. Show de bola. Omitir socorro é crime. Na lei brasileira, mas também na lei espiritual, né? A gente precisa ser esse líder aí que não fique como babá, né? O nosso papel não é ser babá, né? Ficar abanando o fogo toda hora, porque o fogo sempre vai existir. Mas ser líder é tornar o seu discípulo um bombeiro, para que ele possa apagar o fogo da sua vida, mas também possa apagar o fogo da vida de outras pessoas. Né? A gente tem que treinar, equipar, o discipulado faz isso. Né? E Jesus foi tão visionário, eu estava pensando aqui, Jesus chamou até Judas, velho. Até Judas, o cara que ia trair ele. Por que Jesus chamou Judas, velho? Pelo amor de Deus. Se Jesus é visionário, ele viu que Judas ia atrair ele. Por 2 motivos. Primeiro, porque Jesus queria cumprir a Escritura, porque a Escritura já tinha dito que viria o filho da perdição, que iria o trair. Segundo, porque Jesus não potencializa os defeitos das pessoas. Jesus sempre olha para o lado bom das pessoas. E Judas era um cara inteligente, era um cara que era o tesoureiro da equipe de Jesus. Era alguém que tinha um conhecimento específico. Então, essa é a lição que a gente não deve descartar, nem aqueles que vão nos trair, né? Porque eu sou visionário, eu vou enxergar além dos defeitos das pessoas. Mas, Valtinho, compartilha com a gente aí as características da visão dada por Deus. A gente aprendeu com o Roninho aí o que é a visão. A visão vem pelo Espírito Santo, a visão tem que ter uma ação. Rei trouxe aí falando como eu posso receber essa visão. Falou que primeiro eu tenho que ter conexão com o Espírito Santo, eu preciso ter uma visão clara, preciso elevar o meu nível de fé, porque vai precisar para a minha visão, e eu preciso esperar com um milagre. Tá bom, mas quais são as características dessa visão? Como eu posso detectar as características? Shalom, bom dia a todos. Para quem está com o livro, está lá na página 29. Só que antes de entrar nas características, eu só queria trazer um entendimento, né, que Dan até já começou a falar sobre isso. Nós precisamos ser que nem o Senhor. O Senhor, ele é visionário. Quando eu falo isso, eu quero dizer que a gente não pode limitar a visão de Deus. E como é que a gente limita essa visão? Quando a gente entende que o que Deus quer fazer em nós e através da gente é somente para a igreja. Entenda que a visão de Deus sempre é de alcançar a humanidade. Deus quer alcançar todo mundo. A gente vê isso principalmente em Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele fala, através de você vou abençoar todas as famílias da terra. Ele não está dizendo só as famílias que vão nascer que vão nascer da nação de Israel. Ele está dizendo, eu vou impactar todo mundo através daquilo que eu vou fazer para você. E isso é importante, porque quando você entende isso, você começa a visualizar as coisas de uma forma macro. Porque a visão que Deus tem para mim e para a sua vida é para impactar as pessoas, não somente em nível igreja, é para impactar a sociedade. E aqui, quando a gente começa a falar sobre as características dadas por Deus, veio uma mensagem muito forte no meu coração para comparar essa visão, mostrando na prática um homem que já viveu essa visão e como ele impactou toda a sociedade. Então, sempre que eu falar sobre uma das características, eu vou também colocar ela lado a lado com a vida de Martin Luther King. Né? Quando a gente estuda a vida de Martin Luther King, a gente vê todas essas características aqui. E a primeira característica que o livro nos dá é que a visão ela sempre tem uma motivação correta. Então, a primeira base que você deve ter é essa visão tem uma motivação correta. Na vida de Martin Luther King, qual era a visão dele? Martin Luther King ele lutou pelos direitos dos negros. Ele foi um dos líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, que na época em que ele viveu existia uma grande segregação. Alguns já conhecem, mas para aqueles que não conhecem, só uma contextualizada. Na época de Martin Luther King, se uma pessoa negra estivesse sentada no ônibus e uma pessoa branca entrasse no ônibus, independente da idade, o negro poderia ser um idoso e o branco poderia ser um jovem, o negro tinha que levantar. Então, tinha essa segregação. E a história dele começa nessa luta por causa de uma mulher chamada Rosa Parks, que ela está sentada no ônibus e entra uma pessoa branca e, pela lei, ela teria que levantar e ela falou assim, eu não vou me levantar. Eu cheguei aqui primeiro, eu tenho o mesmo direito
E essa mulher acabou sendo presa. E quando Martin Luther King ele descobre isso, ele então começa esse movimento. Então, a primeira característica é sempre ter uma motivação correta. Qual era a motivação de Martin Luther King ao começar esse movimento em defesa dos direitos civis dos negros? Trazer igualdade. Porque quando Deus criou o homem, o Senhor criou todos os homens com igualdade. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Então ele entendia que era errado ter essa segregação por causa da cor da sua pele. A segunda coisa que o livro traz como característica da visão é ela sempre está acompanhada de pureza. Qual é a pureza? Como é que essa visão está sendo enfrentada? E quando a gente pensa em alguém que está fazendo protesto, nos nossos contextos atuais, a gente sempre vê o quê? Violência, bagunça. Só que quando a gente estuda a história de Martin Luther King, ele entende a visão que Deus estava colocando no coração dele. E ele começa a lutar pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. A Bíblia fala que ele começa um movimento inspirado em Gandhi, na Índia, que eram movimentos não violentos. Então ele ia para a rua, fazia as passeatas, e mesmo que a polícia estivesse atacando eles de alguma forma, a orientação era: nós não iremos responder com violência. Tanto que, por muitas vezes, Martin Luther King foi preso e em nenhum momento as pessoas foram violentas com a polícia. E foi algo que marcou. Quando você estuda a história de Martin Luther King, isso fica muito claro, que todos os movimentos, que todas as passeatas que ele fez foram sem violência. Então, aqui você já vê a pureza dentro dessa visão. Não era algo que as pessoas iam e acabavam machucadas, não era algo que as pessoas iam e acabavam tendo ali consequências, no sentido de que elas davam mau testemunho. Pelo contrário, elas davam um excelente testemunho, independente da truculência com que a polícia ia contra eles, eles não atacavam. Outra coisa que a gente vê, ele também lutou dentro dessa visão que o senhor tinha dado para ele, com ativismo contra a pobreza e o fim da guerra do Vietnã. Então, veja, ele não se limitou a somente assim, eu sou negro, nós vamos lutar pelos negros. Daquilo que eu falei, a visão que Deus te dá, ela atinge todo mundo, atinge todas as pessoas, principalmente fora da igreja. E ele começa, dentro dessa luta pelos direitos dos negros, a também falar sobre a guerra do Vietnã, que eles eram contra naquele momento, e quem conhece a história sabe que foi um desastre para os Estados Unidos, e começa a falar contra o fim da pobreza. E ele começa a ter uma desobediência civil. Qual era a desobediência dele? As pessoas diziam: vocês não podem sair para fazer essas manifestações. E eles saíam sem violência, mas saíam. E aqui ele começa a mostrar uma dessas características, a pobreza. Não tinha violência. E tudo que eles faziam era um protesto em prol das pessoas, né? Não somente em prol de uma classe, só por causa dos negros, não. Era em prol de tudo que estava errado naquele momento da sociedade. Terceira característica, o livro diz: contribui para o bem-estar social e espiritual da comunidade. Veja como isso é interessante. Martin Luther King, ele, por mais que ele fosse um pastor, ele entendia que a visão não era somente para a igreja. Ele estava lutando para o bem da humanidade. E isso ficou algo tão explícito que, se você for pesquisar, você vai ver que em 1964 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Imagine, o que ele fez estava impactando de tal forma a sociedade, que é, na verdade, isso que Deus espera da sua igreja, que a gente venha impactar a sociedade, que ele foi reconhecido pelas autoridades e deram a ele um Prêmio Nobel da Paz, reconhecendo que toda aquela luta, que toda aquela visão que ele estava ali implementando, que Deus estava fazendo através dele, estava fazendo bem a toda uma sociedade, não somente a uma classe, que seria, no caso, os negros, que foi por quem ele começou a luta, mas todas as pessoas estavam sendo impactadas por isso. E nós precisamos entender isso, a nossa visão, a visão que Deus nos dá, quando é algo que vem de Deus, ela, como o Dan falou, não é algo que vai só impactar a minha vida, vai impactar as pessoas, vai impactar gerações. E a história de Martin Luther King é tão fascinante que ele conseguiu entender isso, que ele foi reconhecido pela sociedade civil. Não foi a igreja que deu um prêmio para ele, disse: vamos te dar um prêmio por aquilo que você está falando. Não, foi a sociedade. Outra característica que o livro traz, a quarta característica, diz assim: traz vida à igreja. Lembre, eu falei que a visão que Deus nos dá, ela não se limita somente à igreja, às quatro paredes, mas ela envolve a igreja. Quando a Rosa Parks ela é presa, Martin Luther King ele convoca a igreja e fala: nós precisamos fazer alguma coisa. E é isso que nós temos perdido com o tempo. A igreja perdeu esse poder de se movimentar e mudar a sociedade. E uma das coisas que ele faz, que entra naquele ponto da desobediência civil,
é que ele fez o seguinte: a partir de hoje, ninguém mais vai pegar ônibus. Nenhum negro vai pegar ônibus. Por quê? Por mais que eles tinham aquela lei dizendo que os negros tinham que levantar, a maioria da população era negra. Então, quem mais dava lucros para eles eram os negros. E Martin Luther King, como igreja, nós vamos nos juntar. Nós não vamos mais pegar ônibus, nós vamos fazer a carona solidária. Então, em vez dos negros pegarem ônibus, eles iam a pé, ou então quem tinha carro dava carona aos seus companheiros até o trabalho, até a igreja. E eles começaram a fazer isso. Parecia algo simples, mas começou a impactar na economia, ao ponto que o governador teve que chamar Martin Luther King para conversar. Porque, através daquela ação, eles começaram a ter prejuízos. E isso chamou a atenção. Porque, até enquanto os negros estavam sendo presos, estavam sendo ali ofendidos, não mudava nada. Mas quando começou a impactar a sociedade, mostrando o poder que a igreja tinha, porque assim, começou com a igreja, mas outras pessoas aderiram a esse movimento. E eles começaram a fazer esse boicote. E através dessas caronas, eles resolveram dois problemas. Um, primeiro, chamou a atenção do governo, que era o que eles mais queriam. E segundo, não deixou que ninguém passasse por dificuldades. Porque não foi aquela questão assim, vamos simplesmente parar de pegar ônibus. A visão trouxe uma estratégia, o Senhor direcionou eles, né? Que nem um povo no deserto, não deixou faltar nada naquele momento. E a igreja unida deu um grande exemplo, mostrando que quando a igreja se une, a sociedade começa a ter que voltar os seus olhos para aquilo que a igreja está falando. E a última característica que o livro fala é que a visão que Deus nos dá, ela não produz elogios pessoais, mas glorifica a Cristo. E aqui eu quero só dizer algumas das coisas que Martin Luther King conseguiu e como isso remete a visão a Deus e como isso glorifica a Deus. Em 1963, ele discursou para mais de 250 mil pessoas lá na praça desculpa, na cidade de Dessi. Então, imagine, naquele tempo, um homem negro, lembre-se, no tempo de segregação, um homem negro, segunda coisa, pastor de uma igreja batista, porque toda vez que você pesquisar sobre Martin Luther King, vai ficar bem claro isso, todo mundo fala, pastor da igreja batista, conseguiu reunir na praça de Washington mais de 250 mil pessoas para ouvir ele falar. Falar sobre o quê? Sobre uma visão. O famoso discurso, eu tenho um sonho. Eu ia tentar falar aqui em inglês, até depois, como o inglês não está bom, eu deixei em português mesmo. Mas o nome do discurso é Eu Tenho um Sonho, que por muitos é dito como um dos discursos mais eloquentes de toda a época. Uma das partes do discurso ele diz assim: eu sonho com um dia em que os meus 4 filhos pequenos viverão numa sociedade em que os homens eles não serão mais, não é criticada a palavra, mas não serão mais julgados pela cor da sua pele, mas sim pelo seu caráter. E esse homem começa a discursar isso, e aquilo movimentou, agora não era somente os negros, isso, é porque eu não sabia como falar sem errar. Eu até anotei aqui, mas não preferi não falar inglês. E aí, quando ele começa a fazer isso, não somente os negros agora, mas toda a sociedade se envolve pela luta dos direitos civis, pela pobreza e por fim da guerra do Vietnã. Sabe o que aconteceu com esse homem? Depois de toda essa luta que ele teve, ele foi homenageado. Ele ganhou a medalha de ouro do Congresso Nacional. Ele ganhou a medalha presidencial da liberdade. Ele ganhou um feriado em seu nome nos Estados Unidos. O seu nome está em várias ruas e rodovias e tem um memorial na cidade, nos Estados Unidos, em sua homenagem. E como é que isso se volta para Deus? Porque todas as vezes que alguém vai falar de Martin Luther King, eles falam: um pastor da Igreja Batista. A igreja se reuniu e um pastor da Igreja Batista conseguiu mudar a lei. Pense nisso. O Senhor chamou a igreja para fazer isso, para impactar a sociedade e para influenciar. Ele conseguiu mudar algo que era cultural, que era a segregação entre brancos e negros. Ele conseguiu unir toda a nação em prol disso, porque ele tinha uma visão. Ele entendeu que a visão dele não era somente para as 4 paredes da igreja. Ele entendeu que a visão era para mudar a sociedade. E dentro disso, a gente precisa enxergar esses pontos que tanto o livro traz, a gente consegue ver muito claramente dentro da vida de Martin Luther King. A visão sempre vai ter uma motivação correta, sempre vai estar acompanhada de pureza, sempre vai contribuir para o bem social e espiritual da comunidade, sempre vai trazer vida à igreja, mostrando que a igreja tem que se movimentar e que a igreja tem potencial. E ela não produz elogios pessoais, mas glorifica a Cristo. Era isso que eu queria compartilhar.
Glória a Deus, que bênção. Martin Luther King é o cara, é o cara. Mas você também é o cara, porque você também tem uma visão. Não é somente ele que é um visionário, você também é um visionário. E Deus usou a vida dele naquela época, para um propósito específico. Mas Deus também tem algo para poder fazer através da sua vida. E isso começa através da sua célula, através do seu ministério. A história de Martin Luther King é aplaudível. É lembrada até hoje, é poderosa. Mas talvez a sua nunca vai chegar à fama de Martin Luther King. Mas pode ser que você consiga impactar a sua família. Pode ser que você traga um impacto a seu bairro, ao seu trabalho, à cidade, ao estado, eu não sei. Depende da visão que Deus entregou para você. Eu sempre enxerguei a minha célula, o meu ministério, como um viés para que a visão de Deus na minha vida pudesse se concretizar. Eu sempre deixei muito claro qual era o meu propósito de vida, o que é que eu desejo, o que é que eu espero, qual é a minha missão. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente consegue ver, já falei isso diversas vezes, que todo homem de Deus teve uma visão. Vamos lá, perguntar aqui para cada um de vocês. Não pode repetir a personagem. Mas vamos começar aí por Mateus. Fala um homem de Deus e qual foi a visão que Deus entregou para ele. Danilão, tá me ouvindo? Tô. Para mim, um homem de Deus e um homem que Deus entregou a visão foi Moisés. Moisés. Qual foi a visão que Deus entregou para ele, a missão? A missão de guiar o povo e a visão da terra prometida, né? A terra prometida. Tá vendo aí? A terra prometida é sua. É isso aí que eu quero. É para onde você vai levar o seu povo. Perfeito. Lucas, compartilha aí. Tá travando, Mateus. Mas a gente conseguiu entender. Moisés, a missão era tirar o povo do Egito para a terra prometida. Deus entregou uma missão. Lucas, fala um homem de Deus e a visão que Deus entregou para esse homem. Uma personagem bíblica que sempre ministra a minha vida é José do Egito, né? E principalmente, quando eu li todo o livro dele, eu vi tanto sofrimento ali, e o ponto-chave foi um versículo, quando ele está ali com os irmãos, em que ele fala assim: não se apavorem, nem tenham medo, porque Deus me mandou à frente de vocês para que vidas fossem salvas. Ou seja, um homem visionário, um homem que entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Ele não enxergou o sofrimento, não enxergou toda a dor ali que ele passou, as injustiças, né, ser esquecido ali pelos 12 irmãos, alguns irmãos, mas ele entendeu o propósito de vida dele. Então, para mim, assim, o que mais me impacta é a vida de José. Amém. Lucas Fernandes, compartilha aí. Um homem de Deus que você se inspira assim, que você viu que teve uma visão e que literalmente Deus entregou essa visão para ele. Shalom, bom dia a todos. Bom dia. Noé, né? Noé, ele recebeu a visão do Senhor para construir uma arca e salvar toda a sua família diante daquele caos. Verdade, verdade. E construir, visualizar uma arca naquele tempo, né? Que não tinha Lucas lá para poder ajudar ele, por onde começar. O cara era agricultor, não sabia nem para onde é que ia. Mas, irmão, quando Deus manda a visão, ele manda também a provisão. Ele manda a estratégia, ele pega as coisas do nada para fazer acontecer, porque ele é o responsável por fazer a visão acontecer. Iago, compartilha aí um aí. Vou compartilhar um mais tranquilo aqui, para dar todo mundo, para cada um poder falar aí. Eu vou falar de Mardoqueu ou Mordecai em algumas versões, que está lá no livro de Esther. E ele foi um cara que teve visão, né? No momento ali que o rei aperreou, né? Decretou ali que ia matar todos os judeus.
ele chegou para Esther e falou: será que não foi por esse motivo que você se tornou rainha? Então ele tinha uma visão, né? Que aquela posição que ela estava poderia impactar de alguma forma aquela situação que eles estavam vivendo. Então Mordecai, ou Mardoqueu, foi um cara que tinha visão e me inspira muito. Show de bola. Foi no personagem lá dentro para deixar espaço aí para outro, né? Para sobrar alguns aí, né, Iago? Brunão, diga aí, um homem de Deus, que Deus entregou uma visão para ele. Rapaz, Dan, tô pensando aqui ainda, viu? A galera já falou vários. Pensa aí que eu vou botar para você ali. Fala aí, Eli. Só pode ser da Bíblia, né? Vai ter. Você quer... Pode falar, fale, tipo, macho Não, você eu quer tenho uma... eu tenho um bíblico também, eu posso falar sem problema. Eu vou Ah, falar de Abraão, então. você é Porque assembleano, pô. Você sabe da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. eu vou falar de Abraão, porque várias vezes Deus entregou visões a ele assim, e tem que realmente ser um ato de fé. Tanto no sai da sua terra para a terra que eu vou te mostrar. A questão de Deus mandar ele sair da tenda e ver as estrelas, e ali seria a geração dele, e ele tomar isso. E no final, lá em Hebreus, fala, né, que Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Então, para mim, ele é um exemplo assim de visão. Verdade. Ramonzão, compartilha aí um visionário. Vou falar um guerreiro que me ministra muito, é Davi, né? Verdade. Aquela parte ali que ele luta com o gigante, né? É uma parte que Tem que ter muita visão ali para dizer que vai ganhar ali, né, velho? Naquela multidão ali, naquela época, um anãozinho ali, né? Chegar no gigante, tinha fé que Deus estava com ele, né? Verdade. Verdade. Perfeito. E aí, Brunão? Dan, eu não consigo lembrar de nenhum diferente do que a galera falou, mas o que mais me chamou a atenção assim foi realmente Abraão, né? Que Deus mandou ele olhar para o céu ali e, e olhar, né, as estrelas que serão a quantidade de pessoas que ele iria conquistar. Amém. Aí você fala assim, sou eu, só tenho a minha história. Você não se lembrar de ninguém, você é o visionário desse tempo. Verdade. Né? Esses homens foram homens extraordinários, mas para a gente poder orar agora, não precisa responder. Mas qual é a sua visão? Qual foi a visão que Deus te entregou? Qual a sua missão nesse tempo? Qual a missão da sua célula? Qual a missão? Quem pode responder aí? Se assim, rapaz, eu tenho uma célula eu tenho um discípulo para enviar para a célula de Walter. Qual a missão dessa célula, Walter? O que vai acontecer aí? Se o cara te perguntar assim, Walter, eu quero ser seu discípulo, mas antes eu quero saber por que eu tenho que ser seu discípulo? Qual a sua missão? Me dê algo, me mostre algo, me fale algo que me leve a participar dessa célula. O que você diria, Walter? É algo que eu sempre falo na minha célula, que o propósito da célula não é formar discípulos iguais a mim, mas é formar discípulos que tenham intimidade com o Senhor. Porque eu até falei isso essa semana passada, que eles têm que se acostumar a entender que se ele entender o propósito que Deus tem para a vida dele, o Senhor vai levar ele para outros lugares, talvez ele só fique um tempo comigo na célula. Isso não é ruim, porque esse é o propósito, que ele conheça o Senhor, entenda qual o chamado que Deus tem para a vida dele e viva esse chamado. Amém. Para a gente poder orar agora mesmo, eu não vou perguntar mais a ninguém, mas eu vou trazer aqui algo para ficar claro, para que vocês entendam. Se eu quiser intimidade, eu vou para a célula de Walter. Se eu quiser me tornar um guerreiro, eu vou para a célula de Reinaldo. Se eu quiser me tornar um gigante, eu vou para a célula de Lucas. Se eu quiser me enraizar, eu vou para a célula de Iago. Você consegue entender
que a visão está entrelaçada ao propósito de Deus para essa célula? Você consegue entender que a história que você vai transformar e mudar a vida das pessoas está ligada com o seu propósito? O que Deus quer de mim e de você hoje é que a gente utilize essas células para transformar a vida das pessoas, porque é isso que um visionário faz. Então, nesse momento, vamos orar, apresentando a Deus as nossas células, apresentando a Deus a sua vida como visionário. Então, nesse momento, vou pedir que você feche seus olhos. A gente falou aqui de tantos homens que fizeram história, que mudaram a vida de milhares de pessoas. A gente viu em Martin Luther King, estava falando de alguém que era bíblico especificamente, era um cristão, mas de um homem que conseguiu trazer libertação aos negros. E Deus vai usar a minha e a sua vida através das nossas células, através da nossa liderança. Feche os seus olhos nessa hora. Eu quero começar dizendo que você é um visionário. Nós somos visionários. Nós somos visionários. Nós somos visionários. Nós enxergamos o que ninguém consegue enxergar. O mundo também tem uma visão de destruição, de separação. A visão da mentira vem do mundo. A visão da prostituição, do adultério, do vício. Essa é a visão do mundo. Senhor, nós oramos hoje aqui para que a nossa visão não seja deste mundo, mas que seja a visão do Senhor, Pai. O que levou o Senhor Jesus a ser sacrificado, a ser morto naquela cruz, é porque Ele enxergou as nossas vidas. É porque Ele nos enxergou, ó Deus. É porque Ele visualizou, Senhor Deus, nós sendo salvos, ó Deus. A gente sendo liberto, Pai. Eu oro hoje, Espírito Santo, para que cada célula, cada líder aqui, cada Timóteo aqui, receba a visão do Senhor. Que cada visionário aqui enxergue, Senhor, o que ninguém consegue ver, meu Deus. Lançamos a cruz, a linguagem desse mundo, a visão deste mundo. A visão que não credibiliza as pessoas. A visão que menospreza as pessoas. A visão que faz pouco caso das pessoas. A visão que condena, a visão que aponta, a visão que critica. Essa não é a visão de um visionário. O Senhor foi tão visionário, Jesus, que quando as pessoas caluniaram, apontaram e quiseram até matar a mulher adúltera, o Senhor veio com a tua visão. Porque o Senhor não olha para os pecados dos seus filhos. O Senhor olha para quem os seus filhos podem se tornar. Assim nós queremos ser com nossos discípulos, com a nossa célula, com o teu reino, com aquilo que o Senhor tem para fazer através de nossas vidas. Não importa se hoje eu estou enxergando esterilidade, fracasso, perda, derrota. Nós tomamos posse hoje da visão que vem do alto sobre nossas vidas, da visão que é maior do que a minha vista, Senhor. Eu não vou viver pela minha vista, eu vou viver pela visão do Senhor. Nenhuma visão é fácil, Deus. Todas as visões desses homens que falamos aqui não foram fáceis, ó Deus. Libertar um povo cativo não foi fácil. Levantar uma arca não foi fácil, Senhor. Vencer um gigante não foi fácil, meu Deus. Acreditar quando ninguém mais acreditou, ó Deus, não é fácil. Mas é possível para aqueles que têm uma visão. Põe a mão nos seus olhos nesta hora.
Senhor, blinda os nossos olhos, blinda a nossa mente, que possamos enxergar as coisas como o Senhor enxerga, porque esse é o papel de um visionário. Ajude-nos, Senhor. Você pode falar isso para o Senhor. Me ajude, Deus, a cumprir essa visão. Me ajude, Senhor. Me ajude, meu Deus. Me dê a estratégia. Meu Deus, me dê uma visão clara, Deus. Clara, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Toda visão tem uma ação. Vamos agir. Estamos agindo como geração. Pode parar de gravar, Valdir. Ô, Iago.